Olá, seja bem-vindo. Essa nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o anabolismo de lipídios. Então, nós veremos como que essas biomoléculas elas são sintetizadas, dando ênfase especificamente à síntese de quê? De ácidos graxos. Nós sabemos que existem várias classes de lipídios, vários tipos de lipídios, mas nesse curso nós vamos focar na síntese de ácidos graxos. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente for falar da síntese de ácidos graxos é que o precursor dessa síntese é um composto chamado de malonil-CoA. Então, toda vez que a gente falar de síntese de ácido graxo, a gente vai falar nesse composto, que é o malonil-CoA. Tá? O malonil-CoA é um composto que apresenta 3 carbonos. Como é que a gente pode assim, tentar explicar quem é esse malonil-CoA, como é que seria essa estrutura dele, qual é a melhor maneira da gente visualizar esse malonil-CoA? Eu diria que o malonil-CoA é um acetil-CoA com um carbono a mais. Hã? Como assim, professor? Um acetil-CoA com um carbono a mais? Sim, a estrutura do malonil-CoA é uma estrutura que ela é derivada do acetil-CoA. Então, o que a gente percebe? Que para formar o malonil-CoA, a gente precisa de um acetil que ele vai ser carboxilado, ele vai ganhar um carbono. Então, o acetil-CoA ele tinha 2 carbonos, ele ganha mais um carbono e a sua estrutura muda. Então, agora eu não tenho mais um acetil, agora eu tenho um malonil-CoA. Esse processo é catalisado pela enzima acetil-CoA carboxilase. É um processo que envolve o gasto de ATP. Então, para cada molécula de acetil que se transforma em malonil, eu tenho um gasto de 1 ATP. Tá? Bom, e a partir do momento que se tem o malonil-CoA, então a síntese de ácido graxo propriamente dita, ela pode começar a ocorrer. Essa síntese ela envolve uma sequência de 4 passos. E olha só essa frase. A síntese de ácido graxo é uma adição sequencial de 2 moléculas de carbonos do acetil-CoA, porém que elas são o quê? Doadas através do malonil-CoA. É uma daquelas frases, né, que dá um nó na nossa cabeça, que a gente tem que parar e destrinchar. Esse processo ele vai ocorrer num complexo multienzimático. Então, a gente vai ver que esses 4 passos eles vão ocorrer num complexo multienzimático. Então, vai ser uma única enzima responsável pelos 4 passos. Como assim? 4 passos. Porque quando eu escuto falar numa sequência de 4 passos, eu lembro de algo que a gente estudou aonde? Que a gente estudou no catabolismo. Vamos relembrar o que a gente viu lá no catabolismo? Então, a gente viu que o catabolismo, ou seja, a degradação de ácidos graxos, também envolve 4 passos. A gente viu que 4 enzimas vão trabalhar em sequência para degradar esse ácido graxo. Como assim? Então, se a gente lembrar bem que a primeira reação da degradação de ácido graxo existiu o quê? A retirada de hidrogênio, a retirada de elétrons. E esses hidrogênios, eles eram retirados, eram doados para quem? Para uma coenzima. Então, a gente via que no primeiro passo ocorria a formação de FAD reduzido. Por quê? Porque o FAD recebia esses hidrogênios, recebia esses elétrons que estavam sendo retirados do ácido graxo. Aí vinha a segunda parte. Na segunda parte ocorria o quê? Uma hidratação. Então, ocorria a entrada de uma molécula de água na estrutura daquele ácido graxo. O terceiro passo era uma nova retirada de elétrons, uma nova desidrogenação. Só que agora, esses elétrons, eles eram transferidos para quem? Para uma outra coenzima. Eram transferidos para o NAD. Com isso, a gente tinha a formação de NAD reduzido. E esses 3 passos ficavam muito claros que eles causavam o quê? Uma mudança na estrutura do ácido graxo. Então, a gente vinha lá, retirava hidrogênio, mudava a estrutura. Colocava água, mudava a estrutura. Retirava elétrons, mudava a estrutura.
até chegar no quarto e último passo. Por quê? Porque o quarto e último passo é onde ocorria a lise, a quebra. Como assim lise, quebra? Era onde 2 carbonos eles eram retirados na forma de acetil-CoA. Então, a gente via que com esses 4 passos ocorrendo, o ácido graxo ele ia diminuindo de tamanho, sempre retirando de 2 em 2 carbonos. Muito bem. Só que agora nós queremos falar de quem? Nós queremos falar do anabolismo. E a gente de cara já vê que ele tem uma sequência de 4 passos. Então a gente consegue perceber que é possível fazer uma analogia entre o que aconteceu no catabolismo e o que vai acontecer no anabolismo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer no nosso raciocínio é que eles estão fluindo em sentidos opostos. Então um degradou, o outro está sintetizando. Então a gente vai ter que inverter o nosso pensamento. Então, para fazer essa analogia, a primeira coisa que a gente vai trazer é o quê? É que aquele passo que foi o último do catabolismo, ele vai se refletir como sendo o primeiro do anabolismo, só que de modo contrário. Como assim? Então, quando a gente estava degradando, a última coisa que a gente fez não foi quebrar. Então, agora que a gente está sintetizando, a primeira coisa que a gente vai fazer é juntar, é condensar. Então, a gente vai ver que no primeiro passo do anabolismo ocorre uma condensação. Uma condensação que vai fazer o quê? Que vai trazer carbono para essa molécula de ácido graxo. Então, vai ter uma junção que ele vai ganhar carbonos. Tá. Tenho agora a condensação ocorreu, juntou carbono. O que precisa ocorrer no meu ácido graxo? Então, partindo da minha analogia, esse passo aqui, ele vai corresponder ao segundo passo de forma invertida. Então, o que vai acontecer aqui agora? Se aqui eu retirei, o que eu vou fazer agora? O que vai acontecer no meu ácido graxo? Vai adicionar hidrogênios. Então, a gente vai ver que ocorre a entrada de elétron, a entrada de hidrogênio nessa molécula. E quem vai ser o doador? Uma coenzima. Só que aqui a coenzima que vai doar esses hidrogênios vai ser outra. Não vai ser o NAD ou o FAD. A coenzima que vai fazer a doação desses hidrogênios vai ser o NADPH. Então, a gente vai ver que nesse processo, nesse passo, um NADPH ele chega na sua forma reduzida e ele vai sair como? Ele vai sair oxidado. E aí o ácido graxo ele vai passar pela terceira fase do anabolismo. A terceira fase do anabolismo corresponde à segunda fase de forma inversa. Então, o que vai acontecer aqui? Uma desidratação. Então, agora ocorre a saída de uma molécula de água da estrutura desse ácido graxo. Então, esse ácido graxo perde uma molécula de água. E aí vem o quarto e último passo do anabolismo, que vai corresponder a esse aqui, ó, de modo inverso. Então, o que vai acontecer? Uma nova adição de elétrons, uma nova adição de hidrogênio. E quem vai ser a coenzima que vai doar esses hidrogênios? O NADPH. Então, observem, o catabolismo e o anabolismo de ácidos graxos tem algumas coisas que nós podemos fazer uma analogia. Ah, é o inverso? Não. Nunca uma via de síntese e uma via de catabolismo, ela vai ser simplesmente o inverso uma da outra. Existem semelhanças, existem características que a gente consegue fazer uma analogia, mas elas nunca são idênticas. São enzimas diferentes, pelo menos uma enzima diferente ela vai estar participando, coenzimas diferentes, locais na célula diferentes. Tudo isso serve para que o organismo tenha um controle do que ele está fazendo, se ele está catabolizando ou se ele está anabolizando. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho dessa regulação mais para o final, mas é bom a gente já ter isso em mente. Tá? Então, o que define isso? Esses 4 passos, eles vieram, então condensou,
depois adicionou hidrogênio, desidratou, adicionou hidrogênio. Então, percebam que os 3 últimos passos, o que eles causam? Eles causam uma mudança na estrutura do ácido graxo. Então, primeiro junta, só que fica uma coisa que a estrutura não está correta. Então, vem os próximos passos para mudar a estrutura e aí sim a gente tem a estrutura de um ácido graxo. Muito bem. Então, vamos ver agora, mais de perto, como que isso acontece. Então, a síntese de ácido graxo vai envolver 4 passos, 4 reações, que vão ocorrer num complexo multienzimático, ácido graxo sintase. Então, o que quer dizer isso? Na verdade, são várias enzimas que estão aqui unidas, por isso que fala que é um complexo multienzimático. Então, todos os processos vão ocorrer aqui nessa multienzima, tá? Então, qual é o primeiro passo que a gente falou? O primeiro passo envolve uma condensação. Então, a gente vai juntar alguma coisa. Então, a gente vai perceber que o que vai ser unido vai ser, nessa primeira vez que isso acontecer, um grupo acetil com um grupo malonil. Então, presta atenção, o que a gente está juntando? A gente está juntando 2 carbonos do acetil com 3 carbonos do malonil. Então, quantos carbonos foram condensados? 5. Porém, nesse primeiro passo, obrigatoriamente, quando junto o acetil com o malonil, ocorre o quê? Uma descarboxilação. Então, tinha 5, perdeu 1, vão restar o quê? 4 carbonos. Então, percebam que os 4 carbonos estão aqui. Parece um ácido graxo? Não, ainda não. Por quê? Porque a estrutura não está correta como a estrutura de um ácido graxo. Então, precisarão que os 3 próximos passos aconteçam para mudar a estrutura. Então, o que vai acontecer? Um processo de redução. Por que redução? Porque essa molécula ela vai ganhar hidrogênio. Então, o NADPH, então o NADP, ele chega reduzido e ele sai oxidado. Por quê? Ele doa hidrogênio para essa estrutura aqui. Então, ocorre uma mudança na estrutura através de uma redução, no qual o doador de elétrons foi o NADPH. Aí vem a terceira etapa. A terceira etapa é uma desidratação. Então, uma molécula de água vai ser retirada dessa estrutura. Como assim? Então, vai sair um hidrogênio e vai sair uma hidroxila dessa molécula de água. Então, vai sair uma molécula de água desse ácido graxo. Vai sair a hidroxila e o hidrogênio. Então, ocorre uma mudança na estrutura desse ácido graxo. Aí vem o quarto e último passo, qual é? Uma redução, uma nova redução, uma nova entrada de hidrogênio. Quem é o doador de elétrons? O NADPH. Então, a gente vai observar aqui que vai ocorrer o que? Era CH, CH. Agora vai virar CH2, CH2. E some a dupla ligação que existia aqui. Então, agora sim, agora eu tenho um ácido graxo saturados com 4 carbonos. Muito bem. Então, observem que legal. Por que legal? A gente viu um processo de 4 passos que gerou um ácido graxo de 4 carbonos. Então, foi isso aqui que aconteceu. Um acetil se juntou a um malonil. Então, isso, quando condensou, gerou uma molécula com 5 carbonos. Porém, obrigatoriamente, ocorre a retirada de um carbono. Então, sobraram o quê? 4. Só que a estrutura ainda não está correta. Então, é necessário que ocorra mais algumas reações que vão reduzir, que vão retirar a água para mudar a estrutura. Então, quando termina, agora sim eu tenho um ácido graxo com 4 carbonos. Beleza. Só que a gente estudou e viu que ácidos graxos podem ter um número maior de carbonos. Então, como é que esse ácido graxo fica maior? Simples. É só repetir todo o processo. Os 4 passos serão repetidos. Então, olha aqui o que vai acontecer agora. Presta atenção. Eu tenho ácido graxo com 4 carbonos. Eu preciso condensar. Quem é que vai ser condensado aqui? Quem é que vai juntar para fazer o primeiro passo? Vai ser uma nova molécula de quem? De malonil-CoA. Então, observa que eu tenho 4, o ácido graxo com 4 carbonos,
que se junta ao malonil, que tem quantos carbonos? 3. Então, eu teria o quê? Eu teria uma molécula com 7 carbonos. Mas essa condensação, obrigatoriamente, o que ela faz? Ela tira um carbono. Então, o que me resta? Me resta um ácido graxo com 6 carbonos. Porém, lembre, a estrutura ainda não está correta. Então, antes de eu ter esse ácido graxo, mais 3 reações vão ter que ocorrer. Reações que vão adicionar hidrogênio, que vão retirar água, para aí sim o ácido graxo agora está correto, com 6 carbonos. Ah, mas eu preciso de um ácido graxo maior. Beleza, é só repetir os 4 passos. Ácido graxo com 6 vai ser condensado com malonil com 3. Daria 9, mas tira 1. Então, agora eu tenho ácido graxo com 8 carbonos. Opa, ainda não. Ainda falta fazer os 3 passos. Adiciona hidrogênio, tira água, adiciona hidrogênio. Ah, sim, agora sim eu tenho um ácido graxo com 8 carbonos. E isso vai ser repetido, repetido, repetido. E, normalmente, esse processo sequencial, ele termina quando? Quando se tem um ácido graxo com 16 carbonos. Esse ácido graxo saturado, ou seja, que só tem ligações simples, com 16 carbonos, o nome dele é o palmitato, tá? E na maioria das vezes, esse processo de síntese, ele ocorre até se ter esse ácido graxo com 16 carbonos. Bom, é um processo de síntese, é um processo anabólico. Então, ocorre o quê? Ocorre o consumo de energia. E a gente tem que prestar atenção na pegadinha que acontece aqui. Por quê? Porque quando a gente olha esse processo de síntese, a gente consegue enxergar a energia da onde? A energia que está sendo gasta na forma de NADPH. Mas normalmente a gente esquece uma coisa. A gente esquece que essa síntese usa o malonil-CoA. E para o malonil-CoA ser formado, o que foi gasto? Foi gasto ATP. Então, percebam que se a gente for tentar avaliar a síntese do palmitato, que é um ácido graxo com 16 carbonos, quanto de energia foi gasto? Então, normalmente, a gente olha para cá e percebe, eu preciso fazer esse processo 7 vezes para formar um ácido graxo com 16 carbonos. Então, normalmente, o aluno vem aqui, percebe que gasta 2 NADPH cada vez que isso acontece, então ele diz, não, gastou 14 NADPH. Está correto. Só que ele esquece que se usou 7 malonil-CoAs, sinal de que teve um gasto também de 7 ATPs. Então, para eu falar quanto de energia é gasto na síntese do palmitato, eu tenho que falar dos NADPHs, mas eu também tenho que falar dos ATPs. Muito bem. Então, o processo normalmente termina quando gera esse palmitato. Tá, mas professora, não tem um ácido graxo com maior número de carbono? 18, 20, 22, 24? Tem. Todos os ácidos graxos são saturados? Não tem ácido graxo com dupla ligação? Tem. Então, como é que é esse processo? Esse processo, pessoal, ele é um pouco diferente. Então, esse processo que nós vimos com 4 passos, ele, na maioria das vezes, ele termina aqui, quando se tem um ácido graxo com 16 carbonos e saturado, sem duplas ligações. Porém, existem outros processos, outras vias, outras enzimas que podem modificar esse ácido graxo. Então, processos que podem fazer o quê? Um alongamento, fazer a cadeia ficar maior. Então, tinha 16, vai passar a ficar com 18. Um processo que pode adicionar uma dupla ligação. Um processo que pode adicionar mais de uma dupla ligação. Então, a gente percebe que determinados processos são específicos de determinados organismos. Por exemplo, nós não conseguimos sintetizar esse linoleato. Por quê? Porque esse linoleato ele tem essa dupla ligação, tanto entre o carbono 9, o 10 e o 12 e o 13, que nós não conseguimos fazer. Somente vegetais apresentam as enzimas, apresentam os passos necessários para fazer esse ácido graxo aqui. Da mesma maneira, o linolenato. Então, observem,
existem alguns ácidos graxos que eles serão essenciais para nós. Por quê? Porque nós precisamos deles para fazer, por exemplo, o ácido araquidônico. Esse aqui a gente consegue fazer, só que a gente primeiro tem que ter obtido da nossa alimentação esse aqui. Então, se a gente tiver o linoleato, a gente consegue produzir o araquidônico. Só que primeiro a nossa alimentação tem que ter fornecido esse. Então, eles são essenciais porque nós não produzimos, mas nós necessitamos, tá? Então, assim, os ácidos graxos, eles serão sintetizados, né, no processo de 4 passos até gerar o palmitato, ou com outros processos que vão alongar, vão inserir dupla ligação. E como eles vão ser usados? Depende do que o organismo está necessitando nesse momento. Eles podem ser usados, por exemplo, para fazer esse ácido araquidônico, que ele é necessário para uma série de processos que ocorrem no nosso organismo. Ou, por exemplo, o organismo pode sintetizar o ácido graxo e fazer o quê? Estocar. Ele pode transformar isso num triacilglicerol e guardar. Mandar isso para o tecido adiposo e deixar esse ácido graxo guardadinho. Mandar isso para uma célula de estoque e manter isso lá estocadinho. Tá? Então, o que vai acontecer com esse ácido graxo depende do organismo, depende da célula que produziu, depende da condição daquele organismo. Muito bem. Então, a gente terminou de ver o processo de síntese, a gente já tinha visto o processo de degradação, de catabolismo. Então, vem a pergunta. Quando que o organismo degrada? Quando que o organismo sintetiza ácido graxo? Então, assim, várias coisas precisam ser levadas em consideração. Então, a primeira coisa é entender isso aqui. Organismos que não realizam fotossíntese, então eucariotos que não realizam fotossíntese, nosso caso, por exemplo, quase todo o acetil-CoA, que vira malonil, e vai ser empregado na síntese de ácido graxo. Qual é a origem desse acetil-CoA? Ele vem da onde? Esse acetil-CoA ele é oriundo da oxidação do piruvato, então via glicolítica, glicose, gera piruvato, e do catabolismo de aminoácidos. Então percebam que isso já traz para a gente aqui uma relação. Então, como que o nosso organismo produz ácido graxo? Quando que ele sintetiza ácido graxo? Sempre que existe uma sobra, um excesso de quê? De carboidrato ou um excesso de proteína, um excesso de aminoácidos. Se aquilo ali não é necessário no momento, isso pode ser convertido em ácido graxo e ser estocado na forma de triacilglicerol. Em outras palavras, trazendo isso para a bioquímica, porque é muito fácil a gente dizer, a gente engorda quando a gente come um excesso de carboidrato. Todo mundo tem essa noção, né? Sim, se eu comer muito carboidrato, eu vou engordar. Mas isso é aquela palavra, essas frases que a gente usa, vamos dizer, frases de efeito. Mas cadê a bioquímica? Como é que você demonstra bioquimicamente o que está acontecendo dentro da célula que permite a transformação desse excesso de carboidrato, desse excesso de aminoácidos em ácido graxo? Então, aqui já traz para a gente uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção. Quando há um aumento nas concentrações mitocondriais de acetil-CoA e de ATP, então tem muito acetil-CoA dentro da mitocôndria e tem muita energia também. Poxa, para que a gente normalmente observa a utilização do acetil-CoA? A gente vê o acetil-CoA sendo utilizado aonde? No ciclo de Krebs, que vai gerar NAD/FAD, que vai gerar o quê? Lá na cadeia de transporte de elétrons, mais ATP. Então, a gente também estudou que um excesso de ATP é um sinal para que o ciclo de Krebs trabalhe mais devagar. Então, tudo começa a ficar mais lento ali. Então, tem muito ATP, tem muito acetil-CoA. E agora? O que esse organismo faz? O organismo percebe, então, que esse excesso de acetil-CoA que está dentro da mitocôndria,
ele pode ser enviado para o citossol. Para quê? Para que no citossol esse acetil-CoA vire malonil-CoA e aí sim ele possa ser utilizado para síntese de ácido graxo. Só temos um problema no meio desse caminho maravilhoso. Não existe um transportador na membrana interna da mitocôndria para o acetil-CoA. Então, o mecanismo que permite que o acetil-CoA saia da mitocôndria é aquele mecanismo que a gente já conhece. Aquele mecanismo de quê? De lançadeira. Então, é necessário um artifício para que o acetil-CoA possa sair. E essa lançadeira a gente pode dizer que é uma lançadeira de citrato. Como assim? Então, a gente vai lá no Leninger e a gente dá de cara com esse desenho aqui, né? Esse esquema. É um desenho que assusta. Aí você vê lá, lançadeira para transferência de grupo acetil da mitocôndria para o citossol. E aí você não sabe nem para onde olhar. Olha por pedaço, olha por etapas. Então, vamos olhar primeiro a parte de cima. O que está acontecendo nessa lançadeira? Então, a primeira coisa que a gente vê demonstrado aqui, ó, é o acetil-CoA se juntando ao oxalacetato, se transformando em citrato. Essa é a primeira reação do ciclo de Krebs, a citrato-sintase junto ao acetil-CoA com o oxalacetato. Ó, coenzima A volta, os dois carbonos do acetil se juntam ao oxalacetato, forma citrato. E por que isso é necessário? Porque o citrato, sim, apresenta transportador. Então, o citrato atravessa a membrana interna, atravessa a membrana externa, ela é permeável e vem parar aqui no citossol. No citossol, vai acontecer o processo inverso. Processo inverso, mas catalisado por enzimas diferentes. Então, aqui no citossol, a enzima que vai catalisar a transformação do citrato em oxaloacetato é a citrato-liase. E por que eu tenho que prestar atenção nisso? Porque essa quebra o citrato, libera os dois carbonos que se juntam à coenzima A, formando o acetil-CoA. Beleza. Então, quebrou, formando acetil-CoA. Só que para isso acontecer, ó, é um processo que tem um gasto de energia na forma de ATP. Muito bem. E para que esse acetil-CoA veio para o citossol? Qual é o objetivo? O objetivo dele vir para o citossol é ser usado na síntese de ácido graxo. Então, esse acetil-CoA vai ser transformado em malonil-CoA para poder ser usado na biossíntese. Muito bem. Então, essa é a parte de cima dessa lançadeira, desse processo que pega o acetil-CoA que está na matriz mitocondrial e leva ele para o citossol. Muito bem, só que ó, o oxaloacetato está no citossol. O oxaloacetato ele precisa retornar. Então, essa é a parte de baixo da lançadeira. E o que a gente percebe aqui? Existe um mecanismo bem tranquilo, que a gente até já viu isso quando a gente estudou a transferência do NAD. Um processo onde o oxaloacetato se transforma em malato, malato tem transportador, malato entra para a matriz mitocondrial, regenerando o oxaloacetato. Esse é um mecanismo. Mas a gente vai ver que nesse processo aqui, o mecanismo mais comum é pegar o malato e transformar ele em piruvato. Então, nesse processo, ocorre a formação de NADPH e a descarboxilação. Afinal, o malato tem 4 carbonos, o piruvato só tem 3. Então, essa enzima aqui, a enzima málica, pega o malato, tira carbono dele e doa hidrogênios para formar um NADPH. Piruvato, que acabou de ser formado, esse sim tem transportador. Então, o piruvato que estava no citossol vem para dentro da matriz. Só que a gente precisa regenerar quem? A gente precisa regenerar o oxaloacetato. Então, vai ser necessário uma reação que carboxile o piruvato. Então, o piruvato com 3 carbonos vai ganhar CO2 e vai ser transformado em oxaloacetato. Processo esse que também envolve energia na forma de ATP. Muito bem. Tá. Então, esse esquema aqui é o esquema do Leninger.
E como eu falo, muitas vezes o aluno fica, poxa, nossa, não estou entendendo nada desse esquema. Então, observem que aqui está tudo esquematizado, com bastante detalhes. Então, às vezes, a gente pode procurar um esquema mais simples, um esquema que a gente consiga se organizar. Então, dá uma olhada nesse esquema aqui. Esse esquema ele mostra que o acetil-CoA se junta ao oxaloacetato, forma citrato. Citrato tem transportador, vem para o citossol. No citossol ocorre o processo inverso. Por que é inverso? Porque o citrato volta a formar oxaloacetato e acetil-CoA. É o inverso do que aconteceu aqui. Muito bem. Para que serve o acetil-CoA? O acetil-CoA vai virar malonil para ser usado na síntese de ácido graxo. Só que o oxaloacetato ele precisa voltar para dentro da mitocôndria. E essa volta do oxaloacetato, na maioria das vezes, vai ser feita pelo piruvato. Por quê? Por que não entra direto como malato, se existe esse caminho? Porque a gente vai ver que quando o malato vira piruvato, ocorre a formação de quem? De NADPH. E aqui é o pulo do gato, né? Aqui é a coisa assim mágica que está acontecendo aqui. Porque se a gente lembrar lá na biossíntese, nos 4 passos de síntese, a gente viu que precisa ter NADPH disponível para as enzimas que estão lá mudando a estrutura do ácido graxo. Então, na enzima 2 e no passo 2 e no passo 4 da síntese de ácido graxo, ocorre o gasto de NADPH. Qual é a origem desse NADPH? Essa reação aqui é uma das origens. Então, o NADPH, que é formado quando o malato vira piruvato, é um dos NADPHs que estarão disponíveis para essa síntese. Então, essa é a primeira origem. Só que existe uma segunda origem. Que outro lugar nós vimos, que outro processo nós vimos que gera NADPH? Lembra? Existe uma reação onde a célula consegue formar bastante NADPH. Que via metabólica é essa que a gente estudou? A via das pentoses fosfato. Então, a gente viu que quando a via das pentoses fosfato está na sua forma cíclica, ela tem uma grande produção de quê? De NADPH. E esse NADPH pode ser utilizado aqui, nessa síntese de ácido graxo. Então, a célula pode obter o NADPH para síntese de ácido graxo de duas maneiras. Uma maneira é através da formação desse piruvato, no retorno aqui para dentro da mitocôndria, ou seja, na lançadeira, e a outra maneira é através da via das pentoses fosfato. Então, degradar ácido graxo envolve você degradar, utilizar um combustível que você tem disponível. Então, você tem a sua reserva de ácido graxo e ela deve ser usada quando necessário. Então, o seu organismo faz uma regulação para ter certeza que você só vai quebrar quando for necessário. Então, percebam, se a quebra ela gera energia, ela precisa ocorrer quando tem energia sobrando? Não. Então, a gente vai ver que as enzimas da beta-oxidação, elas são reguladas, elas são inibidas quando? Quando a célula apresenta um conteúdo suficiente de quê? De energia. Quais são os dois sinais metabólicos que essas enzimas percebem? Um aumento na concentração de NAD reduzido e um aumento na concentração de acetil-CoA. Esses dois sinais, eles inibem as enzimas da beta-oxidação. Muito bem. E para a gente visualizar isso, a gente tem que pensar no processo. Acho que a melhor maneira é a gente pensar no nosso corpo. A gente consegue, visualizar isso. Então, a gente estudou que um ácido graxo ele pode ficar na forma ativada. O que quer dizer isso? Ele pode se ligar a uma coenzima A. Então, eu passo a ter um ácido graxo ativado, um acil-CoA graxo. Processo esse que está ocorrendo aonde? No citossol. Então, aquele ácido graxo ligado à coenzima A, ele tem algumas possibilidades. As duas possibilidades principais que a gente pode pensar
é ele ser usado na beta-oxidação, ou seja, vai ser usado para a produção de energia. Ou o organismo pode perceber, olha, esse ácido graxo no momento não é necessário para a produção de energia. Vou usar ele para outras coisas. Ele pode transformar no fosfolipídio para ser usado na membrana, ou ele pode, por exemplo, fazer o quê? Estocar. Então ele transforma num triacilglicerol e guarda isso para quando for necessário. Então percebam que é preciso que haja um controle. Qual é a hora que esse ácido graxo é usado para produzir energia? Qual é a hora que ele é estocado? E o principal ponto de regulação que existe é justamente na entrada do ácido graxo na mitocôndria. Então, o ácido graxo, para ele ser degradado, ele precisa ir lá para a matriz mitocondrial. E a gente viu que a entrada dele depende de quem? Depende do transportador de carnitina. A gente viu que o ácido graxo ele não entra sozinho na mitocôndria. Para ele entrar na matriz, ele precisa estar ligado a uma carnitina. Então, essa ligação do ácido graxo à carnitina é um passo limitante na quebra. Então, quanto mais rápido o ácido graxo se ligar à carnitina e entrar na mitocôndria, mais ácidos graxos serão degradados. Então, uma vez que o ácido graxo entre na mitocôndria, o único destino para ele, o único uso para ele, vai ser a degradação, a beta-oxidação, que vai transformar ele em acetil-CoA. Beleza. Então, como que o organismo diz, poxa, não, pode mandar esse ácido graxo para dentro da mitocôndria. Liga ele na carnitina e manda para dentro da mitocôndria. Ou o organismo diz, não manda ele para a mitocôndria porque não está precisando, a gente não precisa de energia nesse momento. Então, a gente vai perceber que, olha só, vamos lembrar. Quando que o organismo forma o malonil-CoA? O malonil-CoA é formado sempre que tem o quê? Um bom suprimento de carboidrato ou até de aminoácido. Então, qualquer excesso de glicose que não possa ser utilizado, nem guardado como glicogênio, já estamos bem de glicogênio, ele pode ser convertido em ácido graxo. Então, o que acontece? Como é que tem o controle dessa síntese aí do malonil-CoA? Existe um processo que diz que se tem glicose sobrando, o malonil-CoA pode ser sintetizado. Qual é o sinal metabólico, o sinal hormonal, que é um indicativo que tem glicose sobrando? A insulina. E o contrário, qual é o sinal hormonal que diz que tem baixa concentração de glicose? Quem é? O glucagon. Então, pensando nisso, quando que o malonil-CoA vai ser sintetizado? Quando o seu organismo estiver liberando insulina ou quando o seu organismo estiver liberando glucagon? Então a gente vai perceber que a síntese do malonil-CoA vai ocorrer quando o organismo está liberando, quando o pâncreas está liberando insulina. Por quê? Porque é um indicativo de que está sobrando glicose. E agora a gente junta isso com a carnitina. Lembra que a gente falou que tem uma enzima que liga a carnitina ao ácido graxo? Que essa ligação ela não é espontânea? A carnitina aciltransferase 1, a enzima que liga o ácido graxo à carnitina, ela é inibida por quem? Pelo malonil-CoA. E por que isso é importante? Porque isso diz para o seu corpo que ele não precisa degradar ácido graxo. Por que ele não precisa degradar ácido graxo? Porque tem glicose sobrando. Então, o seu corpo entende que não é hora de degradar o ácido graxo, então o ácido graxo não vai para dentro da mitocôndria. O ácido graxo permanece no citossol. Por quê? Porque, na verdade, se o organismo tem malonil-CoA presente, é sinal que o seu corpo, o que está fazendo nesse momento? É sinal que, nesse momento, o seu corpo está sintetizando ácido graxo. Gente do céu! Vamos traduzir isso? Vamos olhar isso num esquema para a gente tentar traduzir isso? Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender. O nosso organismo consegue
produzir ácido graxo, sintetizar. O nosso organismo consegue degradar. São processos divergentes, são processos opostos. Um sintetiza, o outro degrada. Tem que ter controle. Quando aquela célula, naquele momento, ou ela sintetiza ou ela degrada. Ela não vai ficar brincando. Então, qual é o ponto X da questão? A degradação, a beta-oxidação, ela ocorre aonde? Na matriz mitocondrial. Então, o ácido graxo, para ele poder passar pela beta-oxidação, ele precisa o quê? Entrar na mitocôndria. Só que essa entrada do ácido graxo na mitocôndria é dependente de quem? Da carnitina. Então, o ácido graxo ele precisa se ligar à carnitina para poder entrar na mitocôndria. E esse processo é dependente de uma enzima, a carnitina-aciltransferase 1. Então, essa enzima precisa estar ativada para que o ácido graxo se ligue à carnitina. Só que a gente está vendo aqui no esquema que existe uma situação onde essa enzima ela é o quê? Ela é inibida, ela para de funcionar. Então, se essa enzima está inibida, o ácido graxo não se liga à carnitina, logo não entra na mitocôndria, logo a beta-oxidação não vai ocorrer. Que situação é essa que impede a beta-oxidação, que impede o catabolismo do ácido graxo? A situação é a situação onde o seu organismo tem carboidrato da dieta sobrando. Se tem carboidrato da dieta sobrando, o que vai acontecer? A glicose vai ser usada onde? Na via glicolítica, que se transforma em piruvato, que vai para a mitocôndria, que se transforma em acetil-CoA. Muito bem. Só que, ao mesmo tempo, se tem muita glicose, o pâncreas, o que ele está fazendo nesse momento? O pâncreas está liberando insulina. E essa insulina é um sinal que ativa uma outra enzima. Qual é a enzima? A acetil-CoA carboxilase. Por quê? Porque vai transformar o acetil em malonil-CoA. Opa, que legal! Por quê? Porque entendo, então, que se tem carboidrato sobrando, eu vou ter um excesso de acetil-CoA na mitocôndria, que vai para o citossol, que vira malonil-CoA. Para que o malonil-CoA foi formado? O malonil-CoA foi formado para gerar ácido graxo. Então, nesse organismo que tem nesse momento, se tem carboidrato sobrando, o que o organismo vai fazer? Ele vai sintetizar o ácido graxo. Então, não é hora de quê? Não é hora dele degradar. Então, o seu organismo criou um mecanismo que diz que se tiver malonil-CoA presente, isso é um sinal para que não ocorra a degradação. E como que ele impede? Ele impede fazendo o quê? O malonil-CoA seja o quê? Um inibidor dessa enzima. Quando a gente estudou a degradação, eu falei para vocês prestarem atenção nisso. Por quê? Porque tem pessoas que tomam carnitina como um suplemento alimentar. Por quê? Porque elas pensam, bom, se eu tomar carnitina, eu vou ter mais carnitina, logo eu vou degradar mais ácido graxo. E isso é um pensamento um tanto quanto errôneo. Por quê? Porque a carnitina ela não é degradada no processo. Olha lá naquele esquema, você vai ver que a carnitina, ela leva o ácido graxo, ela volta no citossol para pegar mais ácido graxo. Ela entra na mitocôndria e ela volta no citossol. Então, as pessoas normalmente têm uma quantidade de carnitina suficiente. São raros os casos de pessoas que apresentam problemas metabólicos que não têm carnitina suficiente. Então, esse é o primeiro ponto. Então, normalmente, você já tem a quantidade de carnitina adequada. Só que o outro ponto é que se você pode tomar muito carnitina, vou consumir carnitina, aumentar muito a concentração dela. Só que se ao mesmo tempo você tiver um excesso de carboidrato na sua dieta, não vai adiantar nada. Por que não vai adiantar? Porque mesmo tendo carnitina suficiente, essa enzima ela vai estar inibida. Então o ácido graxo ele não vai se ligar na carnitina. Então se ele não se liga na carnitina, a beta-oxidação, a degradação, não tem como ocorrer. Então percebam que é uma regulação recíproca, é uma regulação coordenada, porque o seu organismo entende que se tem carboidrato sobrando, ele vai usar esse carboidrato
Para quê? Ele vai usar esse carboidrato para produção de energia e não usar esse carboidrato para para a produção de energia, ao mesmo tempo que, se sobrar, ele usa para síntese de ácido graxo. Então, o controle que seu organismo ele traz. Então, a gente percebe uma integração. A gente está caminhando para o final do nosso estudo e cada vez mais isso fica claro. A gente quer que o organismo sintetize ácido graxo, que isso vire triacilglicerol, que essa gordura possa ficar estocada. Só que qual é a origem? Quem é que está originando esse ácido graxo? Esse ácido graxo, ó, ele é oriundo da nossa dieta. Então, o excesso de carboidrato ou até mesmo o excesso de proteína vai gerar glicose e aminoácido, que poderão ser convertidos em ácido graxo. Então, perceba que existe um momento metabólico, uma situação no metabolismo que vai favorecer. E, normalmente, quando a gente fala do fígado, que é o principal ponto dessa síntese, a gente vê o efeito da insulina. Aqui nesse slide ainda tem um negocinho aqui diferente aqui, ó, mas a gente vai falar disso depois, tá? Então, vamos concentrar primeiro aqui, ó, nesse processo aqui de síntese desses ácidos graxos. Bom, então esse nosso estudo aqui, né, foi da biossíntese de lipídios, capítulo 21 do Leninger. Dá uma organizada aí na nossa dinâmica, nesse nosso estudo, porque uma coisa está cada vez mais misturada com a outra. E a gente precisa organizar isso para poder entender. Tá bom? Abraços e até a próxima aula.